Certinho. Bom, então agora apresentando a segunda parte da aula, eu vou falar um pouco sobre as massas pélvicas na criança. Bom, as massas pélvicas pediátricas, elas podem surgir de uma variedade de estruturas pélvicas, né? Então, podem surgir dos ovários, do trato geniturinário inferior, de estruturas neurovasculares, estruturas ósseas adjacentes, da musculatura, nódulos linfáticos. Então, a gente tem muitos órgãos, muitas estruturas intrapélvicas, das quais a gente pode ter como origem essas massas, né? A ultrassom costuma ser a modalidade de escolha para avaliação inicial dessas lesões, mas a ressonância, frequentemente, ela é utilizada para uma avaliação adicional, para caracterizar melhor essas lesões, para definir melhor, muitas vezes, os limites, o contato dessas lesões com outras estruturas pélvicas, quando elas chegam a invadir outras estruturas pélvicas. Então, nessa aula, eu falei principalmente, como eu não podia falar sobre todas as condições, acabei escolhendo algumas condições principais, né, de cada uma das estruturas, de órgãos intrapélvicos, para a gente falar um pouquinho a respeito delas. Bom, falando um pouquinho sobre as massas ovarianas, né? Quando a gente fala em massas ovarianas em crianças, é importante a gente lembrar que 2/3 das neoplasias ovarianas são benignas. 1/3 apenas são de neoplasias malignas, né? A gente tem 3 subtipos principais: os tumores de células germinativas, estromais de cordão sexual e epiteliais. Só que os teratomas maduros, eles são as neoplasias ovarianas mais comuns, né, nesses pacientes, principalmente nas pacientes com menos de 20 anos. Então, a gente vai englobar aí principalmente pacientes adolescentes, mas crianças também podem apresentar essas massas, né. O teratoma maduro é uma condição que muitas vezes vai ser diagnosticado em algum exame de rotina, a paciente muitas vezes não sente nada, mas, como é uma condição que pode predispor à torção ovariana, em alguns casos, né, quando a paciente acaba desenvolvendo torção ovariana, a apresentação clínica inicial pode ser com dor pélvica aguda. Ultrassonografia é a modalidade preferida para o estudo dessas condições, inicialmente, né, então, geralmente, o que a gente vai ver são massas parcialmente ecogênicas, com atenuação sonora posterior, devido ao material sebáceo que elas encontram no seu interior, cabelo, né, dentro dessas estruturas císticas. Eu coloquei aqui como primeira imagem, justamente uma imagem mostrando as características dessa lesão, né? Uma massa parcialmente ecogênica, a gente observa realmente essa atenuação sonora posterior, né? Inclusive, muitas vezes essas massas podem ser muito grandes, a gente vê apenas uma parte delas, não conseguir ver a parte mais posterior por conta dessa atenuação que acaba acontecendo aqui. A gente até chama de sinal do iceberg, né, em que a gente vê somente a ponta da lesão, somente uma parte da lesão, por conta de a gente atrapalhar, muitas vezes, por conta da atenuação do feixe sonoro. Às vezes, calcificações no interior da lesão, né, dentes, podem acabar causando mais sombra acústica e prejudicando ainda mais a avaliação posterior dessas lesões. A tomografia não é o exame de escolha para o estudo dessas condições, mas é um exame bastante sensível, né? Então, na tomografia, a gente vai ver lesões com variadas densidades, né, na composição. Então, a gente vê lesões com densidade de cálcio, lesões com densidade de cortes moles, lesão com densidade de gordura. Então, a gente tem uma mistura de todas essas densidades no interior da lesão. Acaba sendo uma lesão bem característica na tomografia também, que a gente consegue ver bem, definir bem. Aqui uma outra imagem demonstrando esse tipo de lesão, né? Aqui, no caso, uma lesão um pouco maior, também com várias áreas com diferentes atenuações de cálcio, de gordura, de partes moles. Lembrar que quando a gente tem lesões de teratoma com contornos um pouco mais lobulados, com dimensões maiores, né, do que 10 milímetros, a gente pode pensar na malignização da lesão, né, de não ser um teratoma mais maduro, mas sim um teratoma imaturo. Bom, falando um pouquinho sobre algumas massas uterinas, né, que a gente pode apresentar na criança. As massas uterinas não são comuns na população pediátrica, são muito raras, mas quando presentes, comumente elas são malignas. Então, ao contrário de pacientes adultas do sexo feminino, em que muitas vezes as massas uterinas são condições benignas, né, os miomas, na maioria das vezes, nas crianças, quando a gente identifica alguma massa uterina, a gente precisa pensar muitas vezes em malignidade, né? Os rabidomiosarcomas são as condições mais comuns.
São lesões que podem ser localmente agressivas, invadindo o útero, invadindo estruturas pélvicas adjacentes. E geralmente na tomografia são lesões que vão apresentar área central com densidade reduzida, que vão denotar necrose ou ulceração. Na ressonância magnética são lesões que no T1 vão ter hipersinal em relação à musculatura e hipossinal em relação à gordura. E no T2, uma intensidade de sinal aumentada. Aqui a gente tem uma imagem de tomografia demonstrando essa lesão bastante heterogênea, né, onde a gente pode ver áreas centrais mais hipodensas, que representam justamente essas áreas de provável ulceração, necrose. Quanto às massas vesicais, né, a gente tem uma variedade também de massas vesicais que podem se apresentar nas crianças, tanto massas benignas quanto massas malignas, né? Pelos exames de imagem, muitas vezes a gente não vai conseguir fazer essa diferenciação se é uma massa benigna ou maligna somente pelo aspecto de imagem, mas alguns sinais podem denotar a malignidade do lesão, como invasão de estruturas adjacentes, então a gente vai avaliar principalmente isso para definir se essas condições têm mais chance de serem condições benignas ou malignas. Quando a gente fala em condições malignas, também entra aqui o diagnóstico dos rabdomiosarcomas, né, assim como no útero. Os rabdomiosarcomas também são condições que podem se apresentar na bexiga. Pleiomiosarcomas, carcinomas de células transicionais podem ser considerados, e o envolvimento secundário pelo linfoma, que é uma condição rara, mas a gente tem que pensar em algumas situações. A avaliação inicial das condições vesicais é feita por ultrassom e por uretrocistografia miccional, e geralmente a ressonância que vai detectar a invasão para tecidos moles vai caracterizar melhor para a gente. E o rabdomiosarcoma vai ser a lesão maligna mais comum da bexiga, né? Assim como vai ser a mais comum do útero também. As imagens vão variar de acordo com o grau de componente hemorrágico, de componente cístico e sólido que essas lesões vão apresentar. Então, aqui a gente tem duas imagens, né, de tomografia em que a gente consegue ver um aspecto muito semelhante ao da imagem anterior, né, massas grandes, irregulares, né, com algumas áreas, aqui é uma tomografia com contraste, com algumas áreas que tem realce discreto, heterogêneo pelo contraste, algumas áreas de densidade mais reduzida na região central. Então, são massas que a gente precisa considerar o diagnóstico de rabdomiosarcoma, quando elas têm essa apresentação um pouco mais invasiva, infiltrativa. Aqui eu pus imagens do diagnóstico diferencial, que apesar de ser raro, é importante a gente considerar em alguns casos, né? Que é o linfoma. Aqui no caso, o linfoma é um paciente de 15 anos, onde a gente observa aqui nessa primeira imagem o espessamento da parede, da bexiga, né? E na segunda imagem, nas imagens de ressonância, a gente já consegue ver que essa lesão é uma lesão bem grande, né? Que inclusive rechaça a bexiga para a região mais anterior e inferior da pelve. Essa massa aqui, no caso, representava um linfoma vesical. Falando um pouquinho sobre massas renais, né, a gente sempre tem que considerar, tem que lembrar do diagnóstico do tumor de Wilms, né, o nefroblastoma, que é o tumor maligno do abdômen mais comum em crianças. É um tumor que se apresenta em 80% dos casos antes dos 5 anos de idade. Tem muita associação com algumas síndromes, né, a síndrome de Beckwith-Wiedemann, criptorquidia, hipospádia. Lembrar que são lesões bastante heterogêneas, com densidade de tecidos moles. Pode ter áreas de calcificação, mas essas áreas são raras, são infrequentes, e apresenta algumas regiões com densidade de gordura também, muitas vezes apresentando um realce irregular. Na ressonância também vão ser lesões heterogêneas em todas as sequências. Em T1 vão ser lesões mais hipointensas, em T1 com contraste vão apresentar um realce heterogêneo, em T2 lesões mais hiperintensas. Os diagnósticos diferenciais que a gente tem que considerar são com neuroblastoma, principalmente, né? E um outro diagnóstico diferencial seria o tumor rabdoide renal. Aqui nessa imagem de tomografia a gente consegue ver uma massa grande, né, surgindo a partir do rim direito. A gente vê parte do parênquima aqui mais medianizado, né, e uma lesão grande, uma lesão heterogênea, com áreas de diferentes densidades.
E ele cita também que existe um pequeno realce pelo contraste discreto periférico dessa lesão. Aqui também a mesma lesão, né? Também um tumor de Wilms observado nas imagens de ressonância, a gente observa que é uma lesão bem heterogênea e que geralmente ela contrasta menos do que o rim, né? O rim adjacente. Um diagnóstico diferencial que também precisa ser considerado, né? No caso, nesse caso, surgindo a partir de estruturas neurais ali da pelve, é o neuroblastoma. O neuroblastoma, ele pode ocorrer em qualquer lugar ao longo da cadeia simpática, mas a maioria dos neuroblastomas tem origem na glândula adrenal. Como é uma lesão que surge, né, ali próximo à região renal, sempre a gente acaba tendo que considerar como diagnóstico diferencial do tumor de Wilms. Então, uma malignidade sólida extracraniana mais comum da infância, considerada a malignidade sólida mais comum da infância, é uma lesão cujas calcificações são muito comuns, ocorrem em 90% dos casos, o que já é um diagnóstico diferencial aí com o tumor de Wilms, né, que tem calcificações no menor número de casos. É uma lesão que, quando envolve estruturas vasculares, pode envolvê-las, mas não chega a invadir essas estruturas, o que também faz a gente diferenciar o neuroblastoma em relação ao tumor de Wilms. E é uma lesão que mais comumente cruza a linha média, especialmente atrás da aorta. Então, a gente tem que lembrar dessas características quando a gente pensa no diagnóstico diferencial entre o neuroblastoma e o tumor de Wilms. Aqui nessa ressonância a gente consegue ver essa lesão grande com densidade de partes moles, invadindo aqui, né, os forames neurais sacrais. Bom, quando a gente fala de massas surgindo a partir de estruturas ósseas, né, uma massa que a gente precisa lembrar, uma lesão que a gente precisa lembrar, é o teratoma sacrococcígeo, que é o tumor congênito mais comum no feto e no recém-nascido. É uma lesão que tem graus variáveis de comprometimento intra e extrapélvico, inclusive a classificação dessas lesões envolve justamente esse grau de comprometimento, né? O grau 4 seria aí a lesão que é completamente intrapélvica. E o teratoma sacrococcígeo é uma lesão que na ressonância magnética vai se apresentar no T1 com componentes de gordura, né, com sinal alto, componentes calcários e ósseos apresentando sinal baixo, e em T2, componentes fluidos, né, componentes císticos, aparecem com sinal alto, já os componentes ósseos, que são componentes calcários, com sinal mais baixo. Então, aqui nessa imagem a gente consegue ver, né, o teratoma sacrococcígeo nesse paciente, uma lesão que apresenta principalmente áreas císticas, mas tem áreas sólidas de permeio, uma lesão que não é completamente intrapélvica, ela tem componente intra e extrapélvico, mas lembrando, sempre que a gente tem esse tipo de lesão, com essa apresentação mais heterogênea, com bastante área cística, a gente tem que lembrar do teratoma sacrococcígeo. É uma condição comum, né? O tumor congênito mais comum nos recém-nascidos. E basicamente o que fica de mensagem é que a avaliação pela ressonância magnética das massas pélvicas pediátricas é super importante, né? Ela tem uma boa resolução de contraste, ela vai ver bem tecidos moles, e a questão da radiação ionizante também, né, que a gente tem que considerar sempre quando faz exames de imagem nas crianças, né, reduzir a chance de expor as crianças à radiação ionizante. Lembrar que o rabdomiosarcoma é a neoplasia maligna primária mais comum da região geniturinária inferior, como a gente viu, pode acometer região, né, da bexiga, região do útero principalmente. A maioria das massas ovarianas, quando a gente vê alguma lesão ovariana, lembrar que a maioria é benigna, os tumores de células germinativas são o tipo mais comum, né, encontrado na pediatria, e o teratoma maduro vai ser aquele benigno que a gente vai encontrar de forma mais frequente, né? Os tumores uterinos, lembrar que são incomuns nos pacientes pediátricos, mas quando a gente encontra alguma massa uterina, lembrar que no caso de crianças, eles tendem a ser lesões malignas mais frequentemente do que quando comparados a adultos. Excelente, Ju.
alguém tiver alguma pergunta, por favor. Essa questão do tumor de células germinativas é igual dos dois os sexos, né? Tanto no ovário quanto nos testículos, os tumores de células germinativas e o teratoma são os mais comuns na primeira infância, né? Essa questão que você trouxe do rabdomiossarcoma também pode ocorrer no cordão espermático. Então, faz um diferencial nesse ponto também. Ok, excelente. É uma revisão geral, um pontapé inicial que a gente tem que usar para conseguir chegar nos outros diagnósticos, né? É o primeiro, como é pela não usualidade da gente ver esses casos, a gente tem que ter um norte. Acho que a sua aula vai funcionar muito bem como norte para a gente começar a pensar.